Antena 1 Notícias. Bom dia! Um grande vazamento de metano, um gás de efeito estufa considerado muito potente, foi identificado em uma mina de carvão na Rússia. De acordo com dados da GHGSat, uma empresa que usa satélites para monitorar esse tipo de vazamento do espaço, este é o maior vazamento de metano já detectado em uma única instalação. A mina Raspadiskia, localizada na região de Kemerovo, no sul da Rússia, está emitindo quase 90 toneladas de metano por hora. A companhia detectou 13 pontos de metano durante um registro de satélite em 14 de janeiro de 2022 e observou mais pontos. Stephanie Germain, fundador e presidente da companhia, disse à rede CNN que o vazamento de janeiro não foi o único. A empresa detectou vazamentos da instalação nos últimos 5 meses. Segundo projeções, se a emissão continuar na mesma taxa por um ano, a mina poderá emitir mais de 764 mil toneladas de metano, equivalente à quantidade de gás necessária para reabastecer 2.400.000 residências. A Raspadskaya, empresa que opera a mina, não respondeu ao pedido de entrevista feito pela rede americana. Depois do dióxido de carbono, o metano é o segundo maior responsável pelas mudanças climáticas. O gás natural é usado para aquecer residências e cozinhar e pode vazar de minas de carvão, perfuração de petróleo e gás e dos dutos que transportam combustíveis fósseis. O metano também vem de aterros sanitários e da agricultura. O gás tem aproximadamente 80 vezes mais poder de aquecimento no curto prazo que o CO2, de acordo com o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Petrobras recebe sinal verde do Conselho para reajustar preços. Bruno e Tom são homenageados no Brasil e no exterior. Mortes por Covid aumentam no mundo após semanas em queda, diz OMS. Em reunião extraordinária na quinta-feira, o Conselho de Administração da Petrobras autorizou o aumento de combustíveis. Segundo as agências de notícias, só para o diesel o reajuste deve superar 10%, mas a empresa ainda deve definir o aumento e a data para anunciar os novos valores. O comando da estatal disse que, se segurasse o aumento, teria de importar diesel mais caro e causar prejuízo para a empresa, além de gerar risco de falta de combustível no país. Familiares, amigos, grupos de indígenas, jornalistas e ambientalistas prestaram homenagem ao jornalista Tom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, que foram dados como mortos após desaparecerem na Amazônia. Segundo reportagens publicadas na quinta-feira, a Polícia Federal ampliou os trabalhos e agora investiga a suposta participação de 5 suspeitos no crime. O número de mortes por coronavírus no mundo subiu 4% na semana passada, após 5 semanas em queda, informou a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, houve picos de infecção em algumas regiões, com destaque para o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, que relataram altas de 58% e 33%. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com destaques da saúde. O Brasil registrou o 6º caso confirmado de varíola dos macacos no país. Trata-se de um homem de 28 anos, morador de Indaiatuba, e é o 4º caso em São Paulo. Em nota, o Ministério da Saúde informou que ele está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável. O país registrou na quinta-feira 148 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 668.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 149, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 31 mil novos casos, somando agora mais de 31.600.000. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de 7 dias foi a 40 mil. Destaques internacionais. O serviço secreto holandês impediu o acesso de um espião russo com identidade falsa brasileira ao Tribunal Penal Internacional de Haia. A corte investiga possíveis crimes de guerra cometidos por Moscou na Ucrânia. O homem, identificado como Sergei Vladimirovich, havia desembarcado nos Países Baixos em abril com um passaporte brasileiro em nome de Victor Miller Ferreira.
Ele seria agente do Departamento de Inteligência das Forças Armadas da Rússia e tentou entrar no prédio como estagiário, informou o Serviço Geral de Inteligência da Holanda. Em El Salvador, o procurador-geral informou que o país acumula quase 42 mil detidos no que chamou de quadro de uma guerra contra as gangues que dura quase 3 meses. Ainda segundo as autoridades de segurança, o Ministério Público conseguiu que mais de 33 mil ficassem detidos provisoriamente por 6 meses. Outros 3.500 ainda não iniciaram o julgamento. Antes dessas ações do governo do presidente Nayib Bukele, cerca de 16 mil membros dessas gangues já estavam presos. O parlamento, controlado por aliados do presidente, também aumentou as penas para crimes relacionados a esses grupos, além de decretar regime de urgência devido à violência. Meio ambiente. Os países europeus enfrentam nesta semana temperaturas próximas dos 40 graus, que já provocam incêndios na região. Na quinta-feira, cerca de 1/4 do território francês ficou em alerta para altas temperaturas e na Espanha a situação é ainda mais preocupante. 3 incêndios em florestas destruíram 1.690 hectares de área verde. Nos Estados Unidos, a situação não é diferente. Em Phoenix, no estado do Arizona, os termômetros marcaram 46 graus no último fim de semana. E na Califórnia, na região conhecida como Vale da Morte, foi registrado o recorde de 50 graus Celsius. Pop Art. O artista de quadrinhos do Batman, Tim Sale, morreu aos 66 anos na quinta-feira após ser internado em estado grave no dia 13. A conta oficial do artista lamentou a morte do icônico desenhista. A causa do falecimento não foi revelada. Ele foi contratado em 1991 para desenhar a minissérie O Longo Dia das Bruxas, que se tornou uma das mais aclamadas do super-herói. O trabalho chegou a ganhar uma continuação em Vitória Sombria em 1999. Música. A cantora Beyoncé prometeu revelar detalhes de seu novo projeto intitulado Renaissance no dia 29 de julho. Segundo a imprensa americana, é esperado que o novo trabalho da artista seja lançado com 16 músicas. Se for confirmado que o projeto é de fato o próximo disco de inéditas da cantora, ele será o 7º da carreira da artista, vencedora de 28 prêmios Grammy. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 17 de junho. A Organização Mundial do Comércio anunciou nesta sexta-feira, após reunião ministerial em Genebra, a conclusão de acordos considerados históricos sobre pesca, levantamento de patentes das vacinas anti-Covid-19 e a segurança alimentar. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.